E aí, quer saber um pouco mais sobre o maior vilão de todos os tempos? Então vem comigo! Olá pessoal, eu sou Yasmin do blog Literarte e estou aqui hoje para falar com vocês sobre Drácula do Bram Stoker. Esse livro faz parte do projeto #Clássicos por Favor, que eu já criei aqui no canal. E começou agora em outubro, então o livro escolhido foi Drácula por conta do mês do terror. E agora eu vim aqui dar o meu parecer sobre o que eu achei da história e falar, como foi a minha experiência. Caso você se interesse sobre esse projeto, clique aqui nos cards ou na descrição que vai estar o link para você entender como que funciona. E o livro do mês que vem do projeto vai ser O Conto da Aia. Então vou contar rapidamente sobre como é a história. No início vamos conhecer o Jonathan Harker, que é um assistente de advogado. Ele foi até a Transilvânia para tratar de negócios acerca de uma propriedade que o Conde Drácula quer adquirir lá na Inglaterra. No caminho para a propriedade do Conde, o Jonathan percebeu que as pessoas ao seu redor ficavam falando para ele não ir para o castelo do Drácula. Ficavam pedindo para ele, entregaram um crucifixo, entregaram várias coisas para ele se proteger e ficaram falando: você tem certeza que você quer ir lá? Tem certeza? E ele tinha que ir, porque é o trabalho dele, afinal de contas. Mas assim que o Jonathan pisa lá nas terras do Drácula, ele já percebe coisas estranhas acontecendo. No começo, o Jonathan acreditava que o Drácula tinha pessoas que trabalhavam para ele ali. Mas aí ele vai reparando o Conde limpando o quarto, arrumando a cama dele e depois arrumando a mesa do jantar. E aí ele vai se tocando que, na verdade, naquele castelo só está ele e o Drácula. Até que tem dias que a porta do seu quarto é trancada do lado de fora. Ou seja, que ele é um prisioneiro do Drácula. Então, estando aprisionado ali, o Jonathan começa a reparar em várias coisas e hábitos do Drácula. Como, por exemplo, por que ele não dorme? Por que ele não come? Por que o seu reflexo não aparece no espelho? Por que ele tem uma aparência sombria e assustadora? E essa cena do reflexo, gente, o Jonathan tá ali no espelho, eu acho que ele tá se barbeando. E aí o Drácula chega por trás e tenso, porque o Drácula acho que segura nele aqui. Ele percebe, que o Drácula não tem reflexo. Meu Deus, essa cena é uma loucura. Então a história para bem nessa parte, meio que corta, assim. A gente nem fica sabendo o que aconteceu depois. E vamos para Nina Harker, que é a esposa do Jonathan. E o foco vai nela e vamos acompanhando as suas anotações em diários, em que ela vai contando sua preocupação com seu marido, preocupada com ele porque ele não dá notícias e demora a escrever as cartas. E a Mina, ela tem uma prima que é a Lucy, e ela começa também a ficar preocupada com a Lucy, porque a Lucy começa a apresentar um comportamento esquisito. Tem um dia lá que ela aparece com 2 furinhos no pescoço, começa a ficar muito pálida, muito magra, muito fraca, só quer ficar deitada, e tem crises de sonambulismo. Então tudo isso colabora para que a Mina fique extremamente preocupada com a sua prima e com seu marido. Entre esses relatos da Mina no diário, vai entrar em foco outro personagem, que é o Dr. John Seward. A Mina conversa com ele e ele meio que tenta, descobrir por que a Luz está daquele jeito, e ele tenta desvendar. E não demora muito, entra na história um personagem incrível, que é o Dr. Van Helsing, o nosso caça-vampiros. Ele desconfia do que a Lucy tem e tenta ajudá-la da melhor forma possível, usando crucifixos, alho e rosas silvestres, essas coisas. Van Helsing é o melhor personagem. E então, durante toda essa leitura, por meio desses diários e relatos e prontuários médicos, você vai se questionando: o que aconteceu com Jonathan? Será que a Lucy vai conseguir se salvar? Será que a Mina está imune a isso? Será que os doutores estão imunes a isso? Será que eles vão conseguir descobrir a cura? Quais são os segredos do Príncipe das Trevas? Como que esses mortais irão conseguir enfrentar esse vilão? Todas essas perguntas vão ficando na sua mente conforme a leitura vai avançando. A leitura no início é lenta mesmo, é bem descritiva a história. Então agora, sobre o personagem Drácula, ele é tratado de uma forma muito oblíqua, sem exposição. Por exemplo, eu queria saber muito mais sobre ele, eu queria entender aquele personagem, eu queria entender sua história de vida, eu queria saber quanto tempo que ele viveu, como ele viveu, quais são os seus segredos. Queria descobrir a fundo a personalidade dele. Queria saber como que ele se sente em relação a tudo isso, em relação a sua condição de vampiro. Mas mesmo assim, não deixou de me agradar, porque ele é aquele típico vilão, ele é muito cruel, ele é muito maquiavélico e muito inteligente também. E ao contrário do que muitos pensam, ele tem suas limitações. Acho que a maioria de vocês já sabe o que é.
ele não pode sair ao sol, não tem reflexo no espelho, ele não tem sombra, ele não pode entrar no mar em maré baixa, ele precisa se manter distante de coisas sagradas, como crucifixos e hóstias, e também de alho, de rosas silvestres, e também não pode entrar em algum lugar sem que tenha sido convidado. Essas são as limitações que eu acho que a maioria já sabe por conta dessas milhares de histórias de vampiros que saíram por aí. Confesso que eu não senti medo em nenhum momento da história, o que eu achei que ia acontecer, porque eu sou medrosa e é um livro de terror. Só que não, gente, eu não senti medo nenhum, eu levei a história de uma forma tranquila. Tem umas cenas que você fica assim, né, meio com receio, né, de continuar lendo. A história ela é epistolar, ou seja, é uma história narrada através de resenhas para jornais, de diários, de cartas, de prontuários médicos. A escrita do Bram Stoker é detalhista, fluida e te prende do início ao fim, com aquele aspecto super sombrio, sabe, super gótico. Eu gostei muito dos personagens complexos e muito bem desenvolvidos, especialmente do Van Helsing, da Mina. Eu achei a Mina bem corajosa, tendo em vista as situações, né, em que ela estava. Eu não seria corajosa daquele jeito. A única coisa que eu falo é que eu gostaria de ter um pouco mais a respeito do Drácula, né, mas me conformei com isso. Sobre o final da história, me agradou, só que eu acho que poderia ter sido melhor, sabe? Por conta de ser uma luta entre o bem e o mal, eu esperava algo, tipo, épico. Mas não foi bem isso que teve, eu me decepcionei um pouco. Mas, no geral, o livro foi muito bom. Então, o primeiro clássico do projeto concluído, dei 4,5 estrelas. E eu acho que super vale a pena se você gosta de clássicos, gosta de histórias de vampiros, né, conhecer esse vampiro, né, que deu a origem a todos os outros. Na verdade não foi esse, mas foi um outro vampiro, mas o Drácula é o mais conhecido, é o mais famoso. Então super indico se você curte histórias de suspense, de terror e gosta de vampiros, então venha conhecer o vampiro mais famoso, né, da literatura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima!